Shalom. Aos visitantes todos sejam bem-vindos, né? Tem bastante rostos novos hoje aqui. Deus abençoe, sinta-se à vontade aqui no nosso meio, né? Sinta-se como se estivesse na sua casa, que realmente é o meu desejo que eu possa ver cada dia mais esse lugar cheio, né? Que é a nossa comunhão, nossa relação possa abundar em muitos frutos. Para quem não sabe meu nome é Douglas. Eu sou aqui professor na escola. E hoje eu vou estar compartilhando um dos meus textos, vamos dizer assim, favoritos de Apocalipse. Eu digo favorito porque ele traz uma mensagem que é uma exortação. Ela traz uma mensagem de exortação que é um dos maiores perigos, né, de todos aqueles que querem viver piedosamente. Normalmente, quando você está avaliando alguém que é cristão, é um bom cristão, né? Segundo a sua ótica, segundo a sua maneira de ver, você avalia assim, aquele ali é um bom cristão. E você, quando avalia um bom cristão, um bom homem de Deus, você tem várias pressuposições que você faz do que é um homem de Deus e como ele vive, como ele faz, né? E hoje eu gostaria de estar dissertando sobre uma exortação que é perigosa, ela é silenciosa, ela é igual o vírus da Covid. Quando você tem os sintomas, já tem faz tempo, né? Que é justamente uma área que não é literalmente mexe com o fazer. É algo que pode atacar a fé de qualquer um, mesmo sem ele mudar a sua cultura de obras diariamente. Eu gostaria de convidar, abri-lo no texto de Apocalipse capítulo 2. É conhecido como a carta à igreja de Éfeso. Carta à igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, do versículo de 1 a 7. Ok? Lemos então. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusesse à prova o que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei o seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém, oremos. Pai, nessa noite nós te rendemos graças. Eu gostaria de declarar que nós somos dependentes de ti, mesmo que talvez tenha pessoas que não tenham isso claro, essa convicção clara no seu coração, na sua mente, que todos nós somos dependentes. Ser um Deus amoroso, um Deus bondoso, é um Deus humilde, um Deus manso que trabalha no silêncio, trabalha o tempo inteiro. Que nós possamos ver o agir da tua mão nas nossas vidas, que nós possamos sair daqui conscientes de que nós necessitamos de ti, conscientes de que nós precisamos nos dobrar perante a ti, te buscar e clamar por ti. Derrama da tua graça, eu te peço, Pai. Amém. Tem aqui a primeira das cartas, é uma série de 7 cartas para 7 igrejas que estão localizadas na Ásia Menor. A Ásia Menor foi a primeira
região, digamos, que o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, iniciaram as suas incursões missionárias, né? E ali trabalhando, não se sabe o período, mas mais ou menos 14 anos na bacia do Mediterrâneo, eles fundaram diversas igrejas, diversos grupos, estabeleceram liderança, e entre uma delas a igreja de Éfeso. Então, aqui Apocalipse vai ser escrito depois, no final do primeiro século, talvez o ano 95 a 99, ninguém sabe exatamente. Mas é uma das últimas cartas. Quem escreve é o apóstolo João, aquele jovem que foi confundido como criança, e por ser confundido com criança, pôde junto das mulheres ver o Jesus crucificado. É o único dos apóstolos que vai chegar tão perto de Jesus crucificado. Aquele apóstolo que é conhecido como apóstolo do amor, aquele que na Santa Ceia se debruçava sobre o peito de Jesus, né? Aquele que na carta de 1 João vai declarar sua experiência pessoal, aquilo que os nossos olhos viram, nossas mãos apalparam, mostrando a sua proximidade. Aquele a quem era um dos 3 mais chegados, mais íntimos de Jesus, escreve, é um idoso já, perto dos 90 anos, final de vida, está preso numa ilha, por ordem do imperador romano, e ele tem a visão do Apocalipse. Nessa visão de Apocalipse, Jesus manda escrever tudo o que ele está vendo. E uma das coisas que ele escreve é a carta que eu acabei de ler. E se você virar a página, todo o capítulo 2 e todo o capítulo 3 são mencionados 7 cartas a 7 igrejas localizadas na Ásia. E a primeira, talvez você pense, por que a primeira foi para Éfeso? Provavelmente porque Éfeso é a igreja mais perto da ilha de Patmos, onde João recebeu a visão. Então, por isso, é a primeira que foi escrita e a primeira, provavelmente, que foi entregue. Tem algumas curiosidades, né? Dentro das 7 igrejas, eu até separei aqui que eu achei interessante. O nome das igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Dentre essas 7 igrejas, tem algumas curiosidades que eu gostaria de compartilhar, que eu achei muito edificante. A primeira delas, apenas 2 dessas igrejas, de nenhuma forma, não recebe nenhuma palavra de desaprovação. Jesus só rasga elogio. Que é a igreja de Filadélfia e Esmirna. Se você ler a carta ali, depois em casa, você vai ver que são 2 igrejas que tinham um procedimento exemplar. Outra curiosidade, Laodiceia é a única igreja que não recebe nenhuma palavra de aprovação. Não tem nada. Jesus escreve para aquela igreja, ele não vê absurdamente nada. Jesus não aprova nenhum ato, nenhuma obra daquela igreja. Outra curiosidade, a primeira e a última igreja, que é essa, Éfeso e Laodiceia, essa que eu li agora, Laodiceia, são as únicas igrejas que, caso não se arrependam, Jesus propõe a extinção da igreja. São as 2 únicas igrejas que recebem palavra de possível extinção. E isso é uma palavra de exortação para nós hoje. Aqueles que gostam de ler cada uma das cartas como se fosse a personificação, e talvez eu convido você na sua casa a ler. São 2 capítulos, é o capítulo 2 e capítulo 3, é curto. E talvez você vai se enquadrar em alguma daquelas cartas para medir como é a sua fé. Talvez você essa noite já está sabendo como é a sua fé, como está o seu estado espiritual. E há pessoas que literalmente fazem essa leitura tentando se enquadrar. Se Jesus fosse mandar uma carta para mim, quem eu seria? E talvez eu gostaria de fazer a retórica para você. Se hoje Deus me der uma visão, como a de João, oxalá isso aconteça, e Deus me manda escrever uma carta para você, qual das igrejas você seria? Você é aquela igreja que literalmente ele só rasga elogio, que seu coração é íntegro, seu procedimento é fiel e a sua vida com Deus é afinadíssima? Você seria aquela pessoa que literalmente Jesus só desaprovaria? Ou você seria talvez algo mais agressivo, alguém que Jesus, como está escrito em Romanos 1, e Deus os entregou para fazer o que bem quiserem da sua vida, aquelas pessoas que não querem nada com Deus, e por isso Deus mesmo os entrega a fazer, a elas dirigir essa vida como elas querem.
E fica a exortação. E essa igreja, como eu falei na introdução, ela tem um mal silencioso. Eu vou fazer uma avaliação da igreja essa noite. Você vai ver que possivelmente essa é uma igreja que possivelmente, no ponto de vista humano, qualquer um de nós gostaríamos de congregar. É o que você chamaria de igreja forte. E a gente vai avaliar isso hoje. E o primeiro versículo já começa assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: as coisas diz aquele que conserva na mão as 7 estrelas no meio dos 7 candeeiros. Tem duas que eu gosto muito. A primeira delas é a seguinte, regras de hermenêutica, ou seja, maneiras, metodologias para você interpretar a Bíblia. Uma regra que eu gosto é a regra número 2, que diz: a Bíblia explica a Bíblia. Então, quando você tem uma dúvida, a Bíblia se autoexplica. O seu trabalho, mais do que dedução, é um trabalho de indução. Você tem que buscar a resposta para a sua dúvida na própria Bíblia. E o outro regra que eu gosto muito, que eu utilizo muito, é: interprete as palavras do autor de acordo com o contexto. Então aqui tem 2 palavras icônicas. A gente vai ver assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Então ele usa a palavra candeeiro e estrela. E o capítulo 1, versículo 20 diz assim, quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão. João viu 7 estrelas e Jesus aqui está dizendo o que são. E aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Ou seja, são os pastores, são os líderes de cada uma dessas igrejas da Ásia. É o líder, é o pastor, é o bispo, é aquele que está na frente liderando aquele ministério, aquele trabalho. E o candeeiro é a igreja propriamente dita. Então tu vai ver aqui, é Jesus escrevendo uma carta para um pastor de uma igreja local na Ásia. E essa carta, a gente leu ali, ela tem algumas divisões interessantes, que eu gostaria de deixar claro que eu vou seguir a divisão da própria carta antes de começar a explicá-la. Primeiro, Jesus começa com uma palavra de aprovação, está no versículo 2, 13 e 6. Depois vem uma palavra de reprovação ou censura, que está no versículo 4. Depois tem uma palavra de exortação no capítulo 5 e recompensa no versículo 7. Perdão, eu falei capítulo, mas é versículo. Então, essa é a separação, digamos assim, dessa carta. Então, aprovação, reprovação ou censura, exortação e, por último, recompensa. Essa é a divisão. E é interessante que Jesus, no primeiro momento, ele começa dando uma palavra de aprovação. Eu gostaria de que você tentasse trazer essa carta para um âmbito mais pessoal. Imagina que você tem algo muito sério para contar para alguém. Para uma pessoa, você tem que contar alguma coisa muito séria. Mas você tá com um certo receio que ela te interprete mal ou que você não atinja o seu alvo. É algo que a pessoa está fazendo que é muito perigoso. E você está com um certo receio. Eu gostaria de te levar a avaliar dessa forma. Em que momento, em que circunstância você vai falar com alguém antes de ser direto e dizer qual é o problema da pessoa, você chega elogiando ela? Essa estrutura me mostra uma coisa muito legal. Já parou para pensar aquelas pessoas que você não gosta tanto, que você tem uma certa dificuldade de lidar? Essas pessoas, você tem problema em ser direto? O teu problema é isso aqui. Não. Se ela ficar brava contigo, tu não está nem aí, né? Tu não gosta dela. Agora, aquela pessoa que você gosta, cuja amizade é muito importante, cujo carinho é uma pessoa que você quer ter por perto, e você chama ela, e você prepara uma mesa, e você fica 1 hora conversando coisa aleatória, até juntar coragem para falar, e você elogia a primeira pessoa: eu gosto que tu faz isso, que tu faz isso. Eu gostaria de te mostrar a estrutura da carta, mostra um zelo de Jesus por as pessoas daquela igreja, para aquele pastor. Isso mostra uma estrutura de alguém que não quer perder ninguém, de alguém que se importa profundamente com a tua reação, com as tuas emoções
e que quando ele for te falar a palavra dura, ele te afaga com palavras que são honestas, são sérias, são verdadeiras, mas com alvo de que você tenha a melhor das reações. E é interessante, quando eu fiquei hoje à tarde meditando, percebendo, eu notei essa estrutura que eu falei quase em todas as cartas. Por que o Jesus fala dessa maneira para essas igrejas? Porque ele se importa. Eu achei isso foi tão enriquecedor. Porque o nosso Deus não é um Deus frio e calculista, é um Deus que literalmente se coloca no seu lugar, enxerga a vida do modo como você vê, tenta compreender as coisas do seu ponto de vista, tenta com muito carinho zelar pelas suas reações, pelas suas emoções, para que você viesse a receber a palavra dura, a palavra de exortação, com o máximo possível de respeito, que ela produzisse fruto. A estrutura dessa carta mostra literalmente alguém que se preocupa e que se ocupa profundamente com a sua alma. Se eu fosse esse pastor aqui, depois de tanto elogio, a gente vai ver, primeiro Jesus sai rasgando elogio. Pensando o que eu pensei, eu literalmente, talvez, quem gosta aqui de ouvir palavras duras? Quem gosta de ouvir exortação? Ninguém. Mas uma coisa é, se você entender o que Jesus está falando aqui, você vai compreender que de tudo que ele falou, tu vai sair daqui consciente, esse cara aqui me ama. Quem escreveu isso para mim me ama. Quem falou isso comigo me ama. Então a gente vai dar uma avaliada nessa carta hoje. Eu gostaria como eu gosto de brincar toda vez que eu passo por esse texto, eu já preguei ele algumas vezes, eu gostaria de fazer essa noite um convite, eu gostaria de te convidar a fazer uma mudança de um côvado. Um côvado é literalmente a distância que tem do seu dedão até seu cotovelo. A mudança da sua mente, de parar de compreender e as coisas descer para o coração, onde tudo acontece. Onde literalmente a coisa acontece, onde literalmente a vida nasce, onde cada ação, cada atitude brota. Eu gostaria de, através da interpretação da carta de Éfeso, te fazer essa mudança, que você venha a ser uma pessoa literalmente de coração envolvido mais do que mente racional. Seja uma pessoa completa. Gostaria que você essa noite pensasse nisso. E eu vou começar trabalhando já na primeira estrutura da carta, né, a aprovação. Mas antes, algumas curiosidades, né? A carta de Éfeso, a cidade de Éfeso, tem uma história muito legal e o nascimento dela é muito profundo. Éfeso é a segunda maior cidade da Ásia, está entre as maiores cidades gregas do mundo antigo, né? E a segunda maior capital de toda a Ásia, ali, de toda a bacia do Mediterrâneo. Ela continha, para ter uma ideia, ela tinha o maior porto de toda a Ásia Menor. Era uma cidade extremamente populosa. Dela se escoava todo o mercado comercial da Ásia, Roma, e de Roma para a Ásia. A cidade de Éfeso, se você convido, talvez você tenha curiosidade, leia Atos 19 para você ter noção como que essa igreja nasceu primeiro com a pregação de um grande pregador, Apolo, que passou pregando o batismo de João Batista, ou seja, o arrependimento das obras, das atitudes. Depois tu vai ver que vem apóstolo Paulo. Eu vou te trazer as memórias do que aconteceu naquela cidade. A cidade de Éfeso é aquela cidade que o apóstolo Paulo chega na primeira vez e vê um grupo de irmãos e ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? E os irmãos falam assim: não, nem ao menos sabemos quem é. E pergunta: mas como que... Quem pregou da fé? O que ele pregou? Ele disse: não, nós ouvimos a respeito da pregação do arrependimento de João Batista. Naquele mesmo momento, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava entre 12 homens, e ele colocou as mãos, orou com aqueles homens, e cada um deles receberam o Espírito Santo. Eu gostaria de dar ênfase disso. Esta igreja já nasceu com o primeiro grupo, já nasceu cheio do Espírito Santo.
Ou seja, ela já brotou dentro de um contexto de grupo familiar, onde todas as pessoas ali já tinham experiência de novo nascimento, experiência com Deus. Elas eram crentes e tinham a experiência para testificar. Você não é crente porque você simpatiza com parte da Bíblia. Você é crente porque você nasceu de novo. Você é crente porque você teve uma experiência com Deus. Você é crente porque você é totalmente de Deus. E essa igreja, tu vai ver, outra curiosidade dela, está entre as cidades que o apóstolo Paulo mais gastou tempo. O apóstolo Paulo morou na cidade de Éfeso por 3 anos, com o alvo de instruir e instituir uma liderança local. Ou seja, tu está falando de uma igreja de ponta, que nasceu, foi instruída por um dos maiores missionários de todos os tempos. A igreja de Éfeso depois, posteriormente também, tu vai ver outra marca interessante dela. Timóteo, discípulo direto do apóstolo Paulo, se tornou, quando Paulo estava à beira da morte em Roma, se tornou pastor e ficou como pastor da igreja de Éfeso por muitos anos. A tradição da igreja diz que o apóstolo João, o apóstolo do amor, ficou os seus últimos anos de vida na cidade de Éfeso, na igreja de Éfeso. Talvez depois de receber a revelação, de enviar essa carta, o apóstolo João se viu compelido pela alma de ver uma igreja tão boa, com tanto potencial, se perdendo, e a gente vai ver isso essa noite. Então, tu não está falando de uma igreja que não teve condições, e isso tudo que eu falei você vai ver em Atos capítulo 19. Então, essa é a igreja de Éfeso, né? É uma igreja que tinha uma série de qualidades, que teve seus melhores mestres, iniciou-se cheia do Espírito Santo, né? Na cidade de Éfeso você vai ver um negócio maravilhoso. Quem nunca parou para meditar naquele texto famoso do apóstolo Paulo, que a Bíblia diz que as pessoas pegavam lenços de Paulo para colocar sobre os enfermos e eles eram curados à distância? Quem já viu sobre isso? Isso aconteceu também na igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo orava pelas pessoas, algumas pessoas não estavam ali doentes, não podia comparecer à reunião, as pessoas pediam para o apóstolo Paulo orar sobre suas vestes, seu lenço, levavam para casa aquele lenço que o apóstolo Paulo orava e as pessoas eram curadas. Ou seja, a igreja teve mestres, teve ensino, teve experiência, teve sinal e prodígio. Não estamos falando de qualquer igreja. E Jesus, na primeira sessão, então, ele vai começar com a aprovação. No versículo 2 e 3 e 6 diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor, e algumas outras referências vai usar a palavra trabalho em vez de labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova o que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança. Outras versões, talvez a sua, vai estar escrito paciência. Eu já vou dizer por quê. E suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Versículo 6. Tens contudo a teu favor que odeia as obras do Nicolaítas, as quais eu também odeio. Não sei se você notou, é uma série de... A igreja tem trabalho, olha aqui, já começa dizendo, estas coisas, versículo 2, conheço as tuas obras, eu conheço tudo o que você faz. Trabalho, conheço a tua perseverança, e a tua perseverança em que sentido? Em 2, primeiro, perseverança. Então no primeiro momento já começa a ver, a igreja trabalha muito. Jesus está elogiando, é uma igreja ativa, não é uma igreja acomodada. E eu gostaria de te desafiar esta noite. Eu gostaria de te desafiar. Você é uma pessoa que procura se enquadrar onde você está com o objetivo de produzir, ou seja, de corpo e alma, acrescentar, agregar, procurar ver o que você pode fazer pela sua comunidade, pela sua vida, pela igreja que você congrega, dentro do seu tempo, dentro daquilo que é o melhor, dentro daquilo que você pode fazer, sem negligenciar as coisas mais importantes da sua casa.
Você é uma pessoa como essa igreja que busca genuinamente em Deus, Jesus, eu preciso fazer alguma coisa por ti. E uma igreja saudável, Jesus está elogiando o procedimento da igreja, de trabalhar duro em prol da sua própria comunidade. Você acha que ele não elogiaria hoje você pela mesma? Ou você é daqueles que estão de banco? Há muitos anos atrás eu tive uma experiência, eu conheci uma senhora, ela já era crente há alguns anos, e eu fui na casa dela, me tornei muito amigo dela, da família dela. A gente estava conversando, um dia eu estava tomando café, eu, ela, o esposo dela e ela. E ela fez uma pergunta da Bíblia, eu respondi. E daí eu disse... Ela perguntou que texto é esse? Daí eu disse, está lá em... Não lembro mais o texto, mas eu dei a referência para ela. Depois tu lê. Daí ela, não, depois eu vou pegar para ler. Eu não tenho costume de ler, mas eu não leio. Daí eu brinquei, né? Tu não lê a Bíblia? Mas você diz que é crente há tantos anos, né? Não, é que na minha igreja eu não preciso. Por quê? Que curioso. Na minha igreja eu não preciso ler a Bíblia. Eu não sei você, eu preciso da Bíblia. Eu preciso dela. Daí ela falou uma palavra interessante, cara, na minha igreja, o meu pastor é muito inteligente. Então, quando a gente está com dúvida, a gente pergunta para ele. Isso me chocou, igual chocou alguns aqui que estão me olhando. Eu disse... Eu olhei para ela e falei, não, mas no fim dos tempos, Jesus vai te reconhecer pelo aquilo que você faz. Não, você não vai ser julgado pelo... a sua recompensa não vai vir por aquilo que seu pastor fez. Se você entende que você tem que fazer algo para Deus, você já deve começar, a vida é sua. Buscar Deus, o alvo de atingir, de entender Jesus pela fé, de ter fé em Deus é pessoal. Você deve ter fé em Deus. O que é ter fé em Deus? O que é ter fé? É uma palavra que é conhecida, dissertada, mas a gente às vezes não sabe aplicar ela. Ter fé nada mais é que você entender a opinião de Deus para a sua vida. Você tem fé quando você entende o que Deus quer para você naquela situação, naquele problema. E alguém que não lê a Bíblia, literalmente alguém que não sabe a opinião, não sabe como se colocar. E eu acho muito perigoso, por melhor que seja o pastor, você se colocar de uma maneira unilateral. Você tem que desenvolver a tua vida com Deus. Paulo, quando estava pregando numa das regiões da Ásia, a região de Bereia, Paulo fez um elogio que hoje talvez muitos ficariam ofendidos. Ele pregou para a igreja, para a comunidade dos bereanos, e os bereanos ouviam Paulo num dia, iam para casa pesquisar se tudo que Paulo pregou estava na Bíblia mesmo. E o outro dia voltava na reunião e dizia, não, o que tu falou ontem estava certo. A maioria talvez ficaria ofendido. Como assim, tu duvidou de mim? E Paulo exortou assim a qualidade, como eles são excelentes, que eram pessoas que literalmente estavam embasadas em querer conhecer a verdade, pesquisavam tudo que Paulo falou. Não é difícil saber que essa igreja se tornou uma igreja muito importante na Ásia Menor. Não é difícil saber que essa igreja se tornou uma igreja muito proeminente. E, para quem não sabe, a igreja de Bereia está dentro da associação de uma das igrejas cujo qual não tem nenhuma palavra de reprovação. Uma igreja excelente, as pessoas ouviam e pesquisavam. Não era duvidando, mas é a palavra de Deus, então você tem que ter certeza. Então eu fui conversando com ela a partir daquele dia. Não vou dizer o nome dela, é minha amiga até hoje, né? Nem conversei com ela sobre isso, ela mora aqui no estado. Mas até a partir daquele dia ela realmente foi impactada. Ela e o marido dela todos os dias começaram a ler a Bíblia. A última vez que eu falei com eles, estava pela 5ª vez que os dois terminavam a leitura juntos da Bíblia. E a última vez que eu falei com ela, antes de sair do Paraná, eu tive um impacto dela falando assim, como ela cresceu com Deus nesse período. Ou seja, eu gostaria de desafiar. Douglas, começou falando de trabalho, e agora está falando de leitura. Então o primeiro trabalho que você tem que ter, né? O primeiro trabalho que você tem que ter é o teu trabalho de busca a Deus. Qualquer outro trabalho
que não começa por esse, você está começando errado. E eu vou mostrar isso nessa igreja hoje. Tem gente que substitui. Em João 6, tem um fato incôgnito acontecendo. João capítulo 6, Jesus dá... é aquele fato onde Jesus ele multiplica para mais de 5.000 pessoas 5 pães e 2 peixinhos. E daí de noite, quando chega o final do dia, Jesus atravessa o mar sem que eles vejam, né? Ele sai caminhando sobre as águas. As pessoas no outro dia acordam procurando a Jesus, não encontram ele, pegam seus barcos, vão no outro lado da margem e encontram Jesus do lado de lá. Chegando lá, eles começam a questionar: mestre, onde estava que a gente te procurou a noite inteira? Te procurou a manhã inteira e não te achou? Como tu atravessou para o lado de cá? João capítulo 6. Daí Jesus diz: vocês não estão me procurando não porque vocês querem falar comigo. Vocês estão me procurando porque ontem vocês se comeram e se fartaram, encheram o bucho. Eu vou dizer para ti assim, trabalhar, Jesus fala, trabalhar pela comida que subsiste para sempre. Ou seja, a palavra de Deus. Essas pessoas chegam a Jesus e perguntam: fala qual é a obra de Deus que nós... Fala qual é a obra de Deus, qual é o trabalho de Deus que nós fazemos agora. E Jesus fala uma palavra interessante: a obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado, ou seja, que crê em mim. Crer é sinônimo de ter fé, acreditar. Os caras queriam uma ação. Fala qual é o trabalho: é pintar, é cortar, é lavar, é varrer. É o quê? É varrer a igreja, é ajudar as pessoas, é visitar os doentes nos hospitais. Por quê? Porque é fácil, não é? É uma ação. E Jesus dá uma resposta da qual eles não. A obra de Deus é essa. Se você não faz tudo que você não faz por fé, você não está fazendo por Deus. Você está fazendo para você. Você está fazendo porque é a sua cultura. Você está fazendo para se aparecer. Você está fazendo porque você acha que vai ganhar o céu, porque você vai estar fazendo isso. Mas para Deus você não está. Ou seja, você vê que uma pessoa é genuinamente de Deus, porque o alicerce dela começa no lugar certo. É uma pessoa que mais do que querer uma obra, ele quer o Deus da obra. Então, quando ninguém vê, ele está buscando a Deus. Até porque o trabalho comunitário é um negócio que engrandece. Todo mundo está te vendo e as pessoas te elogiam. Está vendo como o Brian é bom? Ele ajuda todo mundo. É um rapaz inteligente, né? Que ajuda todo mundo, que é esforçado. E talvez você olhe para isso aí, mas não, eu vou dizer para ti, o genuíno homem de Deus, ele é conhecido pelo aquele ambiente que ninguém está vendo. Jesus fala sobre a oração nas bem-aventuranças, ele fala algo interessante: vós, quando orades, entra no seu quarto e fecha a porta. Não é o quarto, não é o ambiente, sabe, é a solicitude, é você estar... Quando ninguém está vendo, você tem disposição de querer conhecer e buscar a Deus. E quando você tem essa disposição primária, qualquer trabalho que você faça tem um impacto do Espírito Santo, senão não tem. E é o problema que essa igreja está passando. Tu vê o primeiro elogio dela: conheço o teu labor, conheço o trabalho. A palavra trabalho aqui no original é literalmente trabalhar até ficar exausto. Jesus está querendo dizer o seguinte: esse pastor, essa liderança, era uma igreja que você ia frequentar e ia ver, cara, essa igreja é ativa, eles têm cultos domingo, terça, quinta, sábado, fazem trabalho voluntário segunda, terça, quarta, tarde, fazem à noite quando não tem culto, estão visitando os irmãos, estão visitando a comunidade, estão ajudando a comunidade. É alguém que literalmente assim chega no fim do dia. Sabe quando você está no fim do dia cansado, que você só quer sentar, que você não aguenta nada? É isso que significa essa palavra trabalho no original. Ou seja, Jesus está engrandecendo essa igreja. Literalmente eram umas pessoas que trabalhavam muito, e dificilmente você vai ver uma igreja assim. Você não vai, no mínimo, se sentir comovido. Olha, aqui eu conheci uma igreja que é boa, que faz a diferença. Segunda qualidade: perseverança ou paciência. A palavra perseverança no original quer dizer persistência imperturbável. E conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança ou a tua paciência. Ou seja, você tem uma perseverança
Até eu esqueci a palavra. Uma perseverança imperturbável. Você não deixa nada perturbar, tirar a tua paz. Essas pessoas eram constantes, eram equilibradas e eram perseverantes no quê? Olha aqui, que interessante. Não pode suportar homens maus. E que também põe à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos. Duas curiosidades interessantes. É uma igreja que é perseverança, que não deixa nada atrapalhar. Primeiro, ela não suporta homens maus. Ela não suporta. Ela não suporta pessoas maldosas. Ela põe à prova aqueles que se dizem apóstolos. Sabe o que isso quer dizer? São pessoas que têm ortodoxia, são pessoas de estudo. Como que tu acha alguém como tu acha alguém mentiroso? Mostrando a verdade. Ou seja, é uma igreja que recebeu visitantes, viu que esses visitantes não tinham a palavra de Deus, não eram literalmente de Deus, porque eram pessoas que estudavam. Ou seja, olha o que Jesus está falando. Além de ser uma igreja que trabalhava muito, é uma igreja que tinha um hábito de estudo, de debruçar, de estudar, de conhecer, de entender muito grande. Ou seja, aquelas pessoas, é interessante você saber quem são essas pessoas que se dizem apóstolos, né? 2 Coríntios 11, do 9 a 15, diz assim. Esse é segundo. Coríntios 11, do 9 a 15. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois, irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? E por que não vos amo? Deus o sabe, mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, ou seja, apóstolos, naquilo que se gloriem. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transformou em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. A igreja primitiva teve um problema muito grande com os judaizantes. Os judeus, eles tinham o hábito de ir nas comunidades cristãs, como eles já tinham uma carga de conhecimento, né, acerca de toda a sua própria tradição, sua própria história, eles se passavam por apóstolos, por enviados de Deus e deturpava. E eu gostaria de você fazer uma comparação. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que essa igreja de Éfeso recebeu essas pessoas que se fingiam ser líderes cristãos, mas não eram, e eles mesmos, percebendo a mensagem, desqualificaram e acharam eles mentirosos. Se você observar outra carta, por exemplo, a carta de Paulo aos Gálatas, Paulo escreve aos Gálatas porque um grupo dessas pessoas que se passavam por apóstolos chegou lá e conseguiu literalmente perverter a mensagem de fé. Então, comparando a igreja de Gálatas com a igreja de Éfeso, você vai ver que a igreja de Éfeso conseguiu resistir os avanços desses falsos mestres, desses falsos profetas, enquanto outra igreja, Paulo teve que escrever aos Gálatas para que eles se arrependessem e voltassem à mensagem original do Evangelho. Que os caras já estavam virando mais judaizantes do que cristãos. Então aqui, primeira característica, igreja trabalhadora. Segunda,
Uma igreja resistente a pessoas maldosas, ela não pode resistir. 1 Coríntios capítulo 4, eu não vou ler aqui porque senão vai gastar muito tempo. Paulo censura a igreja de Corinto, sabe por quê? Porque está acontecendo um problema muito grave lá dentro. Tem um membro da igreja que está tendo relação com a esposa do próprio pai, com sua madrasta. E a liderança local não tomou nenhuma atitude de chamar a atenção, de chamar esse homem, né? E é interessante aqui, comparando a igreja de Coríntios com a igreja de Éfeso, eles não toleram homens maus. Homens maus é aqueles que fazem maldade. Então, uma igreja que trabalha, não tolera homem mau, e é uma igreja que tem estudo, tem ortodoxia, tem ensino. Chega um falso mestre ali, por mais que fala bonito, por mais que fala bem, ele sabe reconhecer doutrina verdadeira de doutrina falsa. E eu acho que são características que a igreja tem que ter, ou seja, nós temos que ser uma pessoa que estamos enganjados na nossa comunidade, na nossa igreja, em querer fazer algo para Deus. Nós somos pessoas que devemos sim não tolerar o mal. Nós somos pessoas que devemos ser adeptos dentro da possibilidade de estudar, ler a Bíblia. Crente lê a Bíblia. São características interessantes. E talvez você veja essas características e você está pensando, Douglas, você disse que aqui tinha um mal silencioso nessa carta. E tem. E talvez você está vendo aí e você vê essa característica, essas 3 características. Trabalhadora, não tolera homens maus e tem ensino. É uma igreja que tem ensino, que tem palavra. E você diz, uma igreja dessa eu quero participar. Sabe quem não quer participar? Jesus. Olha o que ele diz. Daí vem a palavra agora de desaprovação, verso 4. Apocalipse 2, verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Jesus agora, depois de elogiar a igreja, Jesus agora vem para a exortação, um clímax, aonde a igreja está falhando. E talvez esse é um texto muito distorcido, porque muitas pessoas interpretam mal esse texto, porque interpretam dentro do sentido de, eu tenho que voltar, tem até a música, né, sobre isso, eu tenho que voltar ao primeiro amor, como se traga aquela ideia de eu perdi o primeiro amor. Note o que está escrito, ninguém perdeu nada, perder é involuntário. Se você soubesse o que você perdeu, você não tinha perdido, você deixou cair de propósito, não é assim? Perder é involuntário. Abandonaste. Por isso que Jesus está exortando, não é involuntário. Essas pessoas abandonaram o primeiro amor. E existe uma má interpretação, que às vezes você pensa assim, tem aquela visão distorcida de que eu tenho que voltar àquele meu cristianismo inicial. Eu tenho que voltar àquela minha experiência inicial que eu sentia tudo, que eu ia na igreja, a palavra, eu tive uma experiência muito forte e as pessoas falavam de Jesus, eu chorava e as pessoas e eu ia em todos os cultos, em qualquer igreja, em qualquer lugar, eu fazia tudo, eu ia para qualquer oração, sabe? A pessoa diz que quem quer aceitar Jesus, se a pessoa falasse 20 vezes, eu ia para frente 20 vezes. Não é disso que João está falando, não é isso que Jesus está falando, de uma fé infantil, inicial. Não, Jesus não quer que tu volte para lugar nenhum. Jesus quer que tu abandone, que tu se arrependa do teu pecado. Que tu se arrependa, porque você abandonou o teu primeiro amor. Mas note que coisa... Por que eu disse que é um mal silencioso? Porque essa igreja abandonou o primeiro amor, trabalhando muito ainda, exortando as pessoas, resistindo os maus e estudando. Sabe o que isso significa? As pessoas continuaram fazendo, aquele pastor continuou fazendo tudo o que um pastor tem que fazer, menos buscando a Deus. E você diz, Douglas, isso não é possível. Eu vou te mostrar na Bíblia que é possível. Abra para mim Lucas 15. Versículo 25. Eu vou ler até o 32, tá?
Ora, o filho mais velho, a história do filho pródigo, quem conhece, é uma história famosa na Bíblia. A história do filho pródigo mostra de um jovem que abandonou sua família, pediu sua parte da herança e sumiu. E depois se arrependeu, gastou todo o dinheiro, não soube administrar, ficou passando miséria. Lembrou que o pai era bom, que os empregados do pai eram bons, viviam bem. E pensou, cara, eu vou voltar para o meu pai e vou ser empregado do meu pai, porque os empregados do meu pai vivem melhor do que eu estou aqui. Daí ele volta, e ao contrário do que ele pensou que o pai dele ia colocar ele como empregado, o pai dele recebe como filho. Restitui a posição de filho e ele não vira empregado. E daí essa aqui é a parte que o irmão mais velho do filho pródigo aparece. Ora, filho, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. O pai está fazendo festa porque o filho mais novo voltou. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Esse pai é muito bom, cara. Primeiro, um filho quer herança antes do pai morrer. Quem lê entenda, né? Ou seja, morre, velho, para me pegar teu dinheiro. Depois o outro filho, ele tenta reconciliar. Esse pai é bom, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo. Olha a igreja de Éfeso aqui, ó. Há quantos anos eu trabalho sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, não mais meu irmão, é teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Você não entendeu, eu vou te explicar. A reclamação do cara é que o pai nunca deu um cabrito para ele comemorar, porque ele sempre foi um filho bom que trabalhou, certo? Qual a resposta do pai? Tudo que é meu é? Precisava pedir? O cara estava perto do pai e longe do pai. O cara se comportava como um servo do pai e não como filho dele. O cara não tinha sequer um mínimo de relacionamento com o próprio pai. Estando próximo e tá jogando o irmão. Pelo menos o irmão teve coragem de ir para longe. Ele foi um cagão que ficou longe do pai, estando do lado do pai o tempo inteiro. Qual dos dois é pior? Os dois. O mais novo quis e conheceu o mundão, foi. Lá no mundo ele experimentou o que é ruim, viu que, e comparando o mundo, a sociedade afora, com o tratamento do seu pai, ele chegou e conta: meu pai é bom. Esse aqui estava do lado do pai o tempo inteiro e nunca se tocou que seu pai é bom. Um estava longe, um ficou longe do pai porque foi para longe, o outro estava longe do pai do lado dele. Não sabia nem o que o pai pensava. Tinha relacionamento? Eu gostaria de te confrontar essa noite com amor. Como Jesus: tenho, porém, contra ti que perdesse o teu primeiro amor. Ou seja, você não deixa de fazer, você faz tudo o que tem que fazer, mas você não faz por amor. E essa palavra primeiro dá uma dissonante estranha, né? Primeiro, então tem que fazer o quê? O primeiro, amar. A palavra primeiro no original, sabe o que significa? Aquilo que vem antes. Essa igreja não tinha que parar de fazer as suas obras. Tenho, porém, contra ti que abandonaste aquilo que vem antes das obras, que é o amor. O que vem antes da obra para Deus? O amor a Deus, não é assim? O que vem antes de fazer algo para Deus? O amar a Deus. O que vem antes de realizar qualquer atividade para Jesus? O amar a Jesus. E você diz: Douglas, isso não é possível. A prova viva que é. Você pode fazer tudo para Jesus e ainda assim não está amando a Jesus. Você está fazendo porque você aprendeu assim, porque a sua cultura cristã é assim. Você veio de uma cultura gospel, você fala bem, você trabalha bem, você até estuda bem, você faz tudo bem, mas você não ama Jesus. E a exortação agora se torna severa.
Porque o pai do filho pródigo agora chamando o que o filho pródigo agora, meu querido? Tu se portou como um escravo meu, tu nunca se importou em querer se relacionar comigo. E Deus talvez está tocando a sua consciência essa noite. Deus está dizendo para ti aqui, como fala para essa igreja, eu me importo com você e eu quero que você venha para mim. Eu quero que você, antes de pensar que você tem que fazer algo para mim, você tem que estar comigo. Tem um texto que eu gosto na Bíblia, que a Bíblia diz que os anjos anelam fazer o quê? Pregar o evangelho. Tu acha que se Jesus quisesse genuinamente fazer qualquer atividade, ele precisaria de você? Qualquer coisa que você faça, meu querido, ele faz melhor. Um dia eu estava carregando, uns tempos atrás, uma mesa dessas de plástico, e o Davi era menorzinho, ele se encarnou em querer me ajudar, né? Mesa de plástico, pega com uma mão, bota no buraquinho do meio e leva assim, né? Eu fui levar com ele. Pá, demorei o dobro do tempo, ele tropicou, ele caiu, mas levantou, me ajudou, demorou, deu. Quando a gente botou no lugar, ele falou assim para mim, assim, botou a mão na cintura e falou assim para mim: conseguimos, pai. Meu querido, eu estava quase chorando, eu estava com uma manteiga derretida na chapa, eu pensei comigo, eu carregava a mesa com esse menino o dia inteiro. Só quem é pai sabe o que eu estou falando, assim. Pô, se eu fosse fazer, eu faria sozinho, meu querido, muito melhor. Mas a relação que importa. E você perdendo tempo com isso, e você, a parte principal, você não faz. E Deus está ali, hein? Vai virar meu escravo, cara? Eu te quero como filho. E para mim terminar aqui, depois da censura, vem a exortação, Apocalipse 2:5, bota aí que eu já vou acabar. Está no final já, gente. Tranquilo. Tô calmo. Lembra-te, pois, olha aqui, lembra-te. Primeira coisa que Jesus chama essa igreja, esse pastor, você esta noite, lembra. Para, raciocina, para tudo que está fazendo, para de fazer. Sossega o facho agora. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra do filho pródigo? Você não sabe o texto, em Lucas 15:17. Caindo em si. Estava quase que desejando comer as alfarrobas, a lavagem do porco, caindo em si. Lembrou, cara, os empregados do meu pai comem bem. E meu pai é bom, por quê? Porque agora eu estou com outro chefe, que esse chefe é ruim. Então meu pai se dá tão bom para os meus empregados, que meu pai é bom. Caindo em si. Ele lembrou, filho pródigo lembrou, de onde caíste, arrepende-te. Por quê? Porque você abandonou, você parou de buscar, você entrou no modus operandi, sabe o que é isso? Modo automático. Você botou assim, você ligou o Zeca Pagodinho Gospel, né? Vida leva eu, e tá indo. Mas Jesus não está com você não. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembrar, arrepender e voltar a praticar. Qual? Aquilo que vem antes. Antes de qualquer coisa que você faça para Deus, tem que vir o seu amor por Deus. Então você tem que ter um tempo com Deus. Você tem que ter o teu tempo, você tem que buscar, você tem que chegar em casa, fechar a porta, pegar a Bíblia, pegar um texto e falar, então Jesus, estou vindo aqui para ti, estou querendo acertar as coisas, estou querendo resolver. Se você me ama aqui, fala comigo aqui. Fala comigo aqui. Fala comigo aqui. Lembra, arrepende e pratica. Versículo 7. Quem tem ouvidos, aqui vem a outra sessão, né? Que é a recompensa. Ouça o que o Espírito diz à igreja: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimenta da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. E é comum esse texto a gente pregar para evangelismo, né? Para pessoas que não são cristãs. E Jesus está falando isso aqui para um pastor. Jesus está escrevendo isso aqui para um pastor. E você achando que isso aqui era para ímpio, era para quem não é cristão, esse povo da rua, esse povo do mundão. Não, isso aqui é para você. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Ou seja, naquilo que Adão deu ruim, você vai ser joia. Aquilo que Adão não conseguiu, você vai comer.
Aquilo que Adão vacilou, você vai provar. Lembra-te, pois. A mensagem é: lembra, arrepende e pratica. E talvez você é uma das pessoas que pegava esse texto, interpretando dentro dessa ótica de eu perdi o primeiro amor. Não, você não perdeu. Se você perdesse, eu acredite para você, acredite em mim. Jesus era o primeiro que ia juntar onde você perdeu esse tal do amor, ia te dar na tua mão. Ó, meu querido, cuida e não perde mais, isso aqui é importante. O pecado disso não é porque você perde, é porque você abandona. Você tem que avaliar o que te fez te frustrar. O que fez você parar. O que fez você de literalmente ter aquele desejo, anseio por Deus genuinamente. Jesus vem falar comigo. Aquele tempo, aquele momento que você chegava no culto, não como um módulo automático, eu tenho que ir no culto. Por quê? Porque eu sou crente, crente vai na igreja. Ou eu vou no culto porque eu sou obrigado, né, seminarista? Ou eu vou no culto porque é ambiente social, meus amigos todos estão no culto, então eu tenho que ir no culto e eu não tenho nada melhor para fazer em casa. Não, cara, lembra quando você ia na igreja, cara, com aquela expectativa de Jesus vai falar comigo hoje? Você ia por amor, o amor estava na frente. Lembra que você desligava geral no louvor, nem sabia qual era o sapato da irmã, porque você estava focado demais em querer um toque de Deus na tua vida? Depois, no fim do culto, que você sacava ali que a irmã estava com a mesma calça que a sua. No início você estava focado em Jesus, lembra? Eu gostaria de convidar você a levantar, eu gostaria de orar por você. Gostaria que você meditasse. Leia esse texto, Apocalipse 2 e 3, da carta às 7 igrejas. Vai ser uma experiência edificante para você. Gostaria que você, no seu lugar, aí se colocasse diante de Deus. Você, do seu jeito, da sua forma. Pode falar. Se você tem vergonha de falar, pode pensar. O meu Deus é soberano. A palavra dele penetra o mais íntimo do ser humano. Aquele fio, aquele sopro de pensamento que está só na sua cabeça, ele vê. Pai amado, nessa noite nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, como seres que necessitamos de Ti, como pessoas que genuinamente somos carentes do Teu amor, somos carentes, Senhor. Nos batiza com o senso da Sua presença, Senhor. Não nos deixa te perder de vista, Senhor. Nos faz lembrar, Senhor, nos ajuda, Senhor, a racionalizar, a pensar o que fez a gente esmorecer, para que nós possamos genuinamente produzir um arrependimento digno. Eu coloco essas pessoas diante de Ti, Senhor, que o Senhor genuinamente, no bom sentido da palavra, importune a alma delas, até elas realmente se encontrar contigo e ver o peso das suas almas se transformar em um fardo leve, sossegado, tranquilo, uma paz que é todo entendimento. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco diante de Ti essas pessoas. Amém.